Nós queremos essa noite estar iniciando uma nova série. Mesmo não tendo adquirido o devocional, mas estaremos distribuindo, os irmãos já devem ter recebido o esboço que você poderá estar meditando no decorrer da semana. E o assunto é um assunto que tem atingido todas as nossas vidas. A gente tem vivido completamente ansioso. Lá na primeira igreja batista, em São José dos Campos, de onde essa mensagem ela se origina através do pastor Carlito Paes, no Ministério Celebrando Recuperação, foi estabelecido um grupo de ansiedade. E pastor Carlito tem dito o quanto isso tem contribuído, porque muitas pessoas têm buscado se tratar. Porque, amados irmãos, às vezes ficamos no corre-corre do dia a dia e nos atropelamos. Estou dizendo isso porque isso acontece comigo. Isso acontece comigo. E como a gente não presta atenção no que está fazendo, tem tempo de prestar atenção, nem para avaliar o que estamos fazendo, acabamos não percebendo o mal que estamos nos causando. E isso vai tomando conta da nossa vida. E chega ao ponto, às vezes, de querermos desistir. E desistir de coisas, de realizações que são fundamentais em nossa vida. Inclusive o nosso próprio trabalho. Que não podemos desistir. Porque é dele que dependemos, mas ficamos estressados, cansados. Porque parece que todas as coisas começam a contribuir contrário ao que gostaríamos, ao que precisamos, ao que necessitamos que aconteça. Os irmãos, imaginem que no acampamento ficamos quase 15 dias sem telefone e sem internet. E aí parece que não funcionava mais nem as operadoras que são dos aparelhos móveis. Parece que não funcionando o fixo, de repente não funciona os móveis também, e a gente fica aí desesperado. E fica ansioso, porque tem coisas a fazer, tem situações a resolver. E tempo é perdido, porque você entra em contato hoje para resolver um problema, e você começa a ouvir máquinas, e que vai falando, mas antes de dizer aquilo que a gente quer, ele fala uma porção de coisa, inclusive dizendo, olha, no final, você dá uma avaliação aí, para o nosso serviço, ou para o serviço do nosso atendente. Aí você começa a dizer assim, que avaliação que eu vou dar? Eu nem quero dar avaliação nenhuma. Já estou querendo é jogar tudo isso fora, inclusive o aparelho que comprei, porque parece que é ele que não presta. Depois de ligar várias vezes, esperar o tempo visto de 24 horas para cada vez que solicitei o serviço, cada protocolo registrado,
Na terceira vez fui direto na loja da Vivo, a operadora do telefone fixo nosso. Se dependesse da minha calma, eu brigaria. Mas eu acabei comprando um aparelho mais, na tentativa de agora resolver o problema. Chama Vivo Box. Levei para cá. Só acendeu a luzinha da energia. Isso porque já pedi, por favor, coloca aí o chip, coloca aí o que possa funcionar. Vai funcionar? Bom, a promessa do vendedor é essa. Não. Você chegou em casa, você vai acessar a internet. Nem o aparelho, só ligou a energia. Não pude voltar imediatamente, voltei depois, fui lá, entrei, ainda bem que me atendeu rápido, não tive que esperar a fila novamente. Aí fez todos os testes, gastei 1 hora com a operadora lá. Foi lá, chegou à conclusão com os chefes dela lá que era para trocar, porque o problema devia estar no aparelho. Trouxe um outro aparelho. Acendeu as luzes, mas não acessou. Aí eu falei, só saio daqui funcionando esse negócio. Porque é um aparelho que eu comprei. Não era desses aparelhos que você leva porque você tem pontos, ou isso, ou aquilo. Não funcionou. Foram verificar, não tinha mais nenhum no estoque. Isso era uma quinta-feira, amanhã é sexta, não dá para vir, depois é sábado, domingo, só vai chegar terça-feira. Fazer o quê? Vou brigar? Felizmente, na sexta-feira ela me ligou, o aparelho chegou, está prontinho, e na segunda-feira chegou o técnico tão esperado de várias vezes, do telefone fixo, aí chegou tudo, internet móvel, internet fixo, mas até aí já tinha ido uma semana inteira só de contatos, só de protocolos. Então, irmãos, como não ficar ansioso? Como não ficar estressado diante dessa situação toda? Então, eu estou dizendo isso aqui para os irmãos, dizer que eu não estou aqui pregando para os irmãos que vocês não podem ficarem ansiosos. Que isso é um problema de alguns, ou na igreja. Mas este é o nosso problema. Mas o tema é: coloque sua vida em ordem. Esse é o tema da série que vamos estar proferindo nos próximos 5 ou mais domingos. Por que eu digo 5 ou mais domingos? Porque na verdade são 4 mensagens, mas já a de hoje nós dividimos, porque não teríamos tempo mais para ouvirmos toda a mensagem. Então, vamos falar nessa noite sobre trate sua ansiedade. Mas o que vamos compartilhar com os irmãos é apenas a introdução da mensagem. Coloque a sua vida em ordem, trate sua ansiedade. Disse Jesus: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Irmãos, isso, num contexto, principalmente da sociedade em geral, como eu não devo me preocupar com a minha vida, pastor? Ou melhor dizendo, como eu não devo me preocupar com a minha vida, Jesus? Para o Senhor dizer exatamente, não se preocupem com sua própria vida. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho que levantar cedo. Esses 2 dias de evento, meu horário era 5h20.
sem horário para dormir, às vezes no outro dia. Então, amados, porque a gente tem responsabilidades, tem compromisso e não tem como fugir. E são essas coisas todas que nos causam ansiedade. Mas o escritor de Eclesiastes diz, no capítulo 11, verso 10, afaste do coração a ansiedade. Contudo, queridos, precisamos afastar do nosso coração. Como vamos fazer isto? Deus deseja que sua vida esteja em ordem, limpa e organizada. Então, amados irmãos, para que a gente possa caminhar nesse propósito de Deus, para que afastemo-nos de nossas ansiedades, é preciso que aprendamos a organizar a nossa vida. E Deus deseja que a nossa vida esteja em ordem, limpa e organizada. Veja o que Paulo diz aos Colossenses 2,5. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo aos Colossenses. Ele está dizendo que aqueles irmãos amados estavam vivendo em ordem. O que significa esse viver em ordem? Nós falamos aqui, nas nossas palavras iniciais, de que, amados irmãos, nós precisamos cuidar um pouco dos nossos compromissos, principalmente com o reino de Deus. Eu não estou falando de compromissos com a igreja. Nós estamos cuidar dos nossos compromissos com o reino de Deus. O nosso compromisso com o reino de Deus não começa aqui, ou não está aqui, dentro dessas quatro paredes. Nosso compromisso com o reino de Deus está com a nossa vida, o nosso viver diário, 24 horas por dia, 7 dias por semana. É cuidar, é pôr em ordem a nossa vida, em casa, pôr em ordem a nossa vida, no nosso relacionamento conjugal, pôr em ordem a nossa vida no relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, pôr em ordem a nossa vida, queridos, nossos compromissos com o nosso trabalho, nosso compromisso com o governo, nosso compromisso com os de fora, porque é nisto que está, amados irmãos, a oportunidade que temos, deixada por Jesus em Atos 1, ser-me-eis testemunhas. É pondo em ordem a nossa vida, para que, amados irmãos, a nossa ansiedade não nos atrapalhe no nosso relacionamento com as pessoas com as quais nós queremos alcançar para Jesus. O nosso lema é ganhar muitas almas, cuidar bem de cada uma delas e treiná-las para ganhar outras. Mas, queridos, como vamos ganhar muitas almas se eu não estou cuidando da minha própria alma? Como eu vou querer levar as almas dos outros para Jesus, ou vou mostrar às pessoas o que Jesus pode fazer na vida delas, se eu não estou dependendo de Jesus, não estou confiando em Jesus e não estou desfrutando inteiramente de um relacionamento íntimo com Jesus? Aliás, na semana seguinte nós vamos trazer proferir no Tadel o pastor Josué Gonçalves, onde ele fala sobre conexão, a igreja vivendo em verdadeira conexão e não apenas ajuntamento. Ele vai descrever nessa mensagem mais ou menos o que o pastor Eibe quis dizer quando ele fala sobre purê de batata, que a igreja deve ser um purê de batata e não um saco de batatas.
Muitas igrejas têm sacos de batata. Nós nos reunimos, nós nos ajuntamos aqui, principalmente aqui dominicalmente, nem todos ainda, muitas batatas têm ficado de fora, muitas batatas não têm sido introduzidas nessa saca. E a igreja então continua sendo um saco de batata que vai rolando por aí, que vai sendo transportado. Mas nós devemos ser um purê de batata, onde não se tem diferença, onde tudo é feito para que seja de fato saboroso para as pessoas. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que tem em Cristo Jesus. Como está firme a fé. Queridos, como está a sua fé em Jesus? Como está a sua fé na palavra de Deus? Como está a sua fé no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Para que a gente pregue o Evangelho, a gente precisa crer nesse Evangelho e esteja desfrutando alegremente dos resultados do Evangelho de Cristo. Nascer de novo, arrepender-se, render-se ao convite de descansar em Jesus e decidir crer nele e em tudo que ele fez. Tudo isso é fundamental para colocar a vida em ordem. Você só conseguirá colocar seu mundo exterior em ordem se sua vida interior estiver assim primeiro. Então, primeiro é preciso colocar a nossa vida interior. É por isso que eu disse que é necessário que cuidemos de nossa alma primeiro. Quando eu falo, quando eu aprecio, quando eu medito nos mandamentos de Jesus, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há possibilidade de amar o próximo sem amar a si próprio, a si mesmo. Em querer viver bem diante de Deus, em viver uma vida tranquila, uma vida de paz mediante a fé. É muito difícil viver uma vida de paz no mundo tão difícil que nós estamos vivendo. Está difícil em falar em prosperidade, em bênçãos, diante de uma crise que o mundo está atravessando. Mas quando nós olhamos Jesus, autor e consumador da nossa fé, amados irmãos, nós não olhamos para o Brasil, nós olhamos para a eternidade com Jesus. E quando olhamos para a eternidade, então nós descobrimos que estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Fazemos parte dele, pertencemos a ele, somos súditos de Jesus. E não existe ordem, paz, organização interior sem Jesus, sem leitura da sua palavra, sem oração, sem obediência, sem permanecer nele e em seus mandamentos. Eu vou ler de novo. E não existe ordem, paz, organização interior sem Jesus, sem leitura da sua palavra, sem oração, sem obediência, sem permanecer nele e em seus mandamentos. Vivemos no mundo da agitação e, por vezes, nesta agitação, esquecemos de viver as verdadeiras prioridades. Ouça a resposta de Jesus para a agitada Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você conhece a história? Se você não conhece, por favor, leia lá a história de Jesus na casa de Marta e Maria. Você vai ver como que Maria acolheu, recebeu a Jesus.
E como Marta ficou ansiosa, meu Pai do céu, Jesus chegou aqui na minha casa e está tudo desarrumado, tudo fora do lugar, porque nessa hora, meus amados irmãos, estava tudo bonitinho. A mulher está em casa maravilhosamente bem com o esposo e com os filhos, mas chegou um visitante importante, a casa está bagunçada. Se não tiver nos últimos detalhes, aí, porque você não comprou aquilo que eu pedi, porque você não me ajudou a arrumar a casa, porque você não fez isso, porque não fez aquilo, chegou o fulano, chegou aquela família, chegou aquela pessoa, e a casa estava desarrumada. Aí um fica jogando a culpa no outro e acaba até brigando por causa disso. Meus amados irmãos, foi assim que Marta agiu. Mas Jesus disse: Maria chegou aos meus pés. Maria ficou prostrada a me ouvir, e não lhe será tirada a melhor parte. Quando Jesus entrar em sua casa, Ele não quer ver o último detalhe da decoração, querido, que você fez, não. Ele quer obter os seus ouvidos para ouvi-lo. Aliás, Ele também quer colocar os seus ouvidos para ouvir-lhe. Fale com Jesus. Convide Jesus para a sua casa. É muito fácil cantar o hino, entra na minha casa. Mas a gente canta essa música, bênçãos, mais bênçãos, chuvas de bênçãos. Senhor, manda por favor, entra na minha casa, mas entra invisível, que eu não veja, porque não há condições do Senhor entrar em pessoa na minha casa. Não, querido, Jesus tem que estar em nossa casa. Aliás, amados irmãos, sinceramente, essa música, creio que quando o seu compositor a fez, ele não tinha até então a presença de Jesus. Aí ele compôs: entra na minha casa, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Você já parou para pensar como estava a casa de Zaqueu antes de Jesus entrar? Eu espero, querido, que quando você cantar essa música, a sua casa não esteja como a casa de Zaqueu. A sua vida não esteja como a vida de Zaqueu. Nós, os servos de Jesus, não precisaríamos de cantar essa música. Não precisaríamos de cantar essa letra, irmão. Vamos ser sinceros. Senhor, entra na minha casa? Não, Ele já deve estar na minha casa. Mesma coisa dizer: Senhor, vem fazer presença nesse culto. Para mim é um tipo de oração errada, incoerente, que inclusive pastores fazem. Deus, vem fazer presente nesse culto. Meus irmãos, nós estamos aqui exatamente porque Ele já chegou primeiro, porque Ele está aqui, e nós viemos para adorá-lo, como cantamos agora. Vem adorar a Deus, porque Ele já está aqui. Aliás, Ele está aqui porque Ele veio conosco, amém? Ele veio conosco porque Ele está, não é aqui nessas quatro paredes, Ele está aqui no meu coração, e eu creio que está no seu também. E quando você for para casa, Jesus vai com você, porque vai comigo. Então, queridos, Jesus hoje trouxe você aqui para que você decida. Aliás, não fomos nós que trouxemos a Jesus, foi Jesus que nos trouxe aqui para que nós decidamos deixá-lo ajudar-nos a colocar nossa vida em ordem. Nós viemos aqui, Jesus nos trouxe aqui para que nós o convidemos. Sim, Jesus, tome conta da minha vida. Jesus, enche o meu coração do teu Espírito. Enche-me do teu Espírito. Veja o que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
A prática da vida cristã traz certos julgos e fardos, do contrário não haveria mandamentos, comissão e ordenança. Mas eles não são pesados como na lei, na regra da religiosidade, são suaves e leves. Este é um novo tempo, chegando próximos de mais um ano em que devemos organizar a nossa vida, arrumar nossos pensamentos, sentimentos, livrando-nos de pesos e inutilidades que foram acumulados durante os anos que passaram. É hora de arrumarmos nossa vida e nos preparar para desfrutarmos de uma qualidade de vida melhor. É verdade, irmãos. Pastor Carlito, quando pregou essa mensagem, estava no final de 2014, nós estamos no final de 2015, nos preparando para 2016, e o ano 2016 tem grandes bênçãos para as nossas vidas e para as nossas igrejas, amados, amém? Uma das coisas que deverão acontecer em 2016, amados irmãos, é o pastor com a sua esposa deixar o acampamento. Por quê? Porque, amados irmãos, não tem sido fácil. Eu já ouvi a frase da minha esposa. Eu não sei se ela soltou até sem pensar. Mas ela disse, eu já não estou aguentando. Porque nós já não estamos dando conta, amados irmãos. E eu estou dizendo para as células, não multiplique agora, não cresça, não convide não, vamos nos estruturar melhor, porque não adianta, vai aumentar gente aqui na igreja e nós não vamos poder cuidar, o nosso compromisso é cuidar de cada uma delas. Mas, amados irmãos, como cuidar, se não temos tempo, se vivemos uma vida tão ocupada, tão ansiosos, estamos correndo demais, principalmente a Dalgisa e eu, nós temos, amados irmãos, corrido diariamente, diuturnamente. Lá no acampamento, o irmão me via no trânsito ali, cuidando das coisas de pastor. Não sei como o senhor está aguentando. Porque todo mundo olha para mim, eu não olho para mim, às vezes não dá tempo de olhar bem no espelho, então de repente eu penso que eu tenho ainda 25 anos. Mas as pessoas olham para mim e sabem que eu já estou com 60. Alguns podem achar que eu tenho já até mais. E fala, como é que esse homem está suportando isso? Alguns já acharam que eu plantei uma igreja para aumentar o meu salário, mas não tem nada a ver, amados irmãos, pelo contrário. Nós temos investido tanto no acampamento, quanto depois aqui na igreja. Agora, o grande desafio para nós assumirmos o ministério, amados irmãos, é porque nós não queremos ser um peso para a igreja. Nós queremos fazer tudo no tempo certo. E nós estamos na campanha, o lugar da tua tenda. E o pastor, para sair do acampamento, precisa ter uma casa para morar. Porque eu não tenho. Nós não temos uma casa para morar. Tem que alugar. Então eu não quero sair de lá enquanto Deus não der soluções. Mas nós estamos em busca de soluções. Estamos orando a Deus. Estamos jejuando. Estamos clamando. E eu gostaria que, se a igreja quiser ver o seu pastor cuidando bem dos seus discípulos, para que cuidem bem dos outros discípulos que vão chegando, então, amados irmãos, nós precisamos todos nos preocupar com essa necessidade da nossa igreja. Nós estamos orando por mais obreiros, mas decidimos que obreiros se formam na igreja, no corpo, na família. Estamos seguindo modelos de igrejas que, quando começaram a desenvolver desta forma, cresceram em todos os sentidos. De várias denominações. Os irmãos que estiveram na conferência do MDA, lá no acampamento, ouviram os testemunhos. De igrejas que, menos de 10 anos passado, bem menos de 10 anos passado, era uma igreja de 4 paredes.
cidade de Araçatuba, com várias igrejas batistas. Hoje são milhares de membros e centenas de células. Porque a igreja entendeu que deveria abraçar uma visão que é bíblica. Entendeu que precisava ouvir e obedecer ao apelo do seu pastor. Mesmo que pareça antiquado, mesmo que pareça, sei lá o que. Mas precisa. Estamos anunciando um Tadel. Mas o Tadel está parecendo os antigos cultos de oração. Um dia tem 20 e tantas pessoas, outro dia tem 2 pessoas mais o casal de pastores. Será que o inimigo está colocando empecilho? Tantos problemas? Sim. Nós vamos ficar culpando o diabo até quando, amados irmãos, e não assumimos o nosso compromisso? Queremos ver a nossa igreja crescer, ou melhor, não é nem crescer. Não é nem querer ver a nossa igreja crescer. Queremos ver as pessoas do nosso bairro, das nossas cidades, sendo salvas por Jesus. Porque esse é o propósito. Crescer é consequência. Crescer é consequência. À medida que Deus for acrescentando as pessoas, que Deus for salvando as pessoas, a igreja vai crescer. Mas se nós não formos em busca das pessoas, as pessoas não serão salvas e nem a igreja crescerá. E vamos continuar na mesmice, irmãos, porque eu estou fazendo 35 anos de pastorado e passei por isso. A igreja pequena que começa construindo uma casa no fundo, chamada de Congregação Batista, filha da igreja fulana de tal, e fica lá os irmãozinhos orando 15 anos para começar a construir o primeiro templo, leva mais 10 para construir, o máximo que chega a 100 membros, quando passa para 102, volta para 95, essa é a história. Eu conheço porque é a história de 35 anos de ministério que eu tenho. Então acho que aqui eu sou quase mais velho do que os irmãos em termos de experiência ministerial. E ver essa história que se repete, porque nós temos em Campinas igrejas com 80 anos que não têm 100 membros. Congregações de igrejas centrais da cidade que estão fechando as portas. Uma delas fechou no ano passado, igreja já organizada, fechou as portas. E a outra, que é a nossa Igreja Batista Redenção, que como congregação foi fechada em assembleia pela igreja. Provado em ata, o fechamento da congregação. Pela misericórdia de Deus, Deus usou o líder da associação para chamar um pastor corajoso, de fé, e assumir. E hoje, uma igreja que passa dos seus 70 membros. Conosco lá, 130 membros. Meus queridos, é hora, porque nós não estamos brincando. Eu tenho pensado, meu Deus do céu, por que eu estou fazendo isso? Eu brinquei alguns dias, não sei se alguns irmãos aqui, mas com algumas pessoas, acho que eu vou ser missionário ribeirinhos. Me deu vontade de ir lá para os ribeirinhos, lá em Santarém, eu conheci lá. Aquele povo, aquela gente, que o seu filé é peixe, e viver de peixe, porque não vai ter outra coisa, assim, não vou poder comprar muita coisa, mas me deu saudade, me deu vontade. Passei um WhatsApp para o meu filho, chegou a perguntar assim, é sério? É sério? Estou brincando. É impressionante como a desordem nos atrasa a vida. Gavetas desorganizadas atrapalham a vida das secretárias. Mesa desorganizada gera estresse na vida dos trabalhadores. Trânsito desorganizado provoca caos na vida dos motoristas e da cidade. Cozinha desorganizada inferniza a vida das cozinheiras. Finanças sem controle levam ao fechamento de empresas. Hospitais desorganizados levam à morte aos seus pacientes. Pais desorganizados tumultuam a vida dos filhos.
Filhos desorganizados provocam a ira dos seus pais. Cônjuges desorganizados geram conflitos em seus casamentos. Amigos desorganizados geram atritos em seus relacionamentos. Pessoas desorganizadas geram vidas desorganizadas. Quando a gente pega uma pessoa para cuidar, que essa pessoa tem aí uma situação difícil de vida, inclusive dependência de vícios, a gente vai primeiro olhar a família, e com certeza, a dependência, a situação vivida pelo familiar, é consequência já de uma história familiar. Não é aquele moço, aquela moça que simplesmente desobedeceu os pais, não. São os pais que, quando não estão envolvidos também nos vícios, naqueles vícios, estão envolvidos em outros vícios, em outras atitudes, em outra forma de vida, amados irmãos, que vai gerar isso. Famílias desorganizadas vão gerar filhos desorganizados. É por isso que a palavra de Deus orienta, ensina, cria o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tinha razão Salomão. Então, pais, por favor, traga os seus filhos para a igreja. Não deixe. Traga os seus netos, se os pais não vêm. Faça um esforço. Invista nos seus filhos e nos seus netos. A quem era o Eric tivesse recebido o tanto de cuidado, de apoio dos avós que ele recebeu dos pais. Ele estava rico. Ainda bem que é a filha dele, senão ele ia ficar com ciúme. Quando uma pessoa é desorganizada, nunca termina nela própria, mas interfere na vida das pessoas que convivem com ela. Desordem não combina com o projeto de Deus para a sua vida. Perdas, tristezas, ira, conflitos, improdutividade, aborrecimentos, conflitos interpessoais. Agora, é claro que a maioria das pessoas sabem disto. Então, por que tantas pessoas continuam com suas vidas tão desorganizadas? As pessoas sabem. As pessoas sabem. Com certeza. Eu imagino quando os pais, hein, Mandinha, você está em reunião lá na escola, e está lendo onde está o problema, mas os pais não conseguem enxergar. Coisa incrível. Ainda joga a culpa nos profissionais que cuidam de seus filhos. É uma pena. Vivendo com relacionamento destrutivo, priorizando coisas em relacionamentos, casamentos em conflito, amizade destrutivas, coração amargurado. Está melhor isso aqui? Será? Se tiver, isso aqui está falhando mais do que eu. Relacionamento destrutivos, priorizando coisas ao invés de relacionamentos, casamentos em conflito, amizades destrutivas, coração amargurado, emoções desequilibradas, espírito abatido, espiritualidade fraca. Amados, quanta espiritualidade fraca, as pessoas não estão preocupadas. Sim, as pessoas estão preocupadas com religião, as pessoas estão preocupadas com igreja, quer dizer, deram o nome, né, disso aqui de igreja, deram o nome de qualquer reunião de salão gospel de igreja. Mas queridos, igreja é mais do que templo, catedrais. Igreja é mais do que prédios, é mais do que tenda. Igreja é o corpo de Cristo, é o corpo vivo de Cristo, é você e eu. Nós somos a igreja de Cristo, e é sobre esta igreja que está a promessa de Jesus: edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Queridos, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a sua casa.
A porta do inferno não vai prevalecer sobre seus filhos. A porta do inferno não vai prevalecer sobre o seu trabalho, não. O que está lá é o Espírito Santo de Deus. Se Ele estiver guiando a sua vida, Ele vai estar cuidando. Diz o salmista: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor está cuidando de cada passo seu, querido. Então seja grato a Deus, agradeça a Ele a sua presença, o seu cuidado por você e por mim a cada momento das nossas vidas. Agradeçamos a Ele. Está completamente fora de ordem e desorganizado essas pessoas que agem assim. Tenha certeza de que este não é o plano de Deus para a sua vida, querido. Deus deseja que sua vida esteja em ordem. Deus deseja que a sua vida esteja em ordem. Você não tem nada a ganhar com uma vida fora de ordem, só a perder. Então, através desta série de mensagens, deixe Jesus colocar a sua vida em ordem. Deixe Jesus colocar a sua vida em ordem. Estou convidando você já para vir na próxima mensagem, que ainda é continuidade desta. Você precisa colocar sua vida em ordem em 2 blocos. Primeiro, mundo interior. O seu eu, suas emoções, sentimentos, pensamentos, dúvidas, questionamentos, traumas, dores, alegria, tristeza, medos, sonho, etc. Também, amados irmãos, o segundo lugar, vida exterior. Vida exterior. Você precisa colocar em ordem casamento, relacionamentos, filhos, trabalho, estudos, carreira, saúde, etc. Deus deseja que você organize seu mundo exterior e tenha certeza, Ele vai ajudar você neste grande desafio. Esse desafio não é só para você. Eu tenho dito, amados irmãos, que Deus ama os alvos que nós propomos diante dEle, porque quem realiza os alvos, na verdade, em nossas vidas é Ele. É Ele. Os irmãos acham que eu, Décio, teria condições em 2012, lá naquele salão, dizer a nossa igreja em 2020 serão 1000 pessoas? Jamais, irmãos. Ainda naquele contexto que nós estávamos ainda numa igreja convencional. Não, amados irmãos, Deus colocou no meu coração, porque Ele disse: Décio, vai, porque eu estou contigo. Vai, diz isso à igreja. E a igreja era pequenininha. Eu fiz uma pergunta algum domingo atrás: quem estava lá naquela casa, na primeira casa que alugamos? Tinha aqui uns 4 presentes aqui, de todos que estávamos aqui. Mas hoje temos todos esses aqui, e que poucos são daquela época, poucos são do começo, que começou com 12. E Deus está mandando, e Deus está fazendo um rebuliço, porque quem está assistindo a novela 10 Mandamentos está entendendo bem o que Deus faz, as coisas que Deus faz. Aliás, eles encenam muito bem, tem bons artistas, boa parte deles inclusive vieram da Globo. Quer dizer, encenam muito bem e fazem com que um versículo de meia dúzia de palavras se transforme numa semana de novela, para mostrar exatamente. Mas, amados irmãos, quanto mais eles mostram, mais eu vejo que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Deus deseja que sua vida esteja em ordem. Você não tem nada, casamento, relacionamento, filhos, trabalho, estudos, carreira, saúde, etc. Deus deseja que você organize seu mundo exterior e tenha certeza, Ele vai ajudar você nesse grande desafio. Você não estará bem por fora se não estiver bem por dentro, e vice-versa. A alegria do coração transparece no rosto. Provérbios 15, 13. A alegria do coração transparece no rosto. Se você está com seu coração alegre, você vai demonstrar isso. Com certeza, não precisar fazer esforço. Não será alegria de foto, né? Sabe que faz uma pose aí, tira uma foto, aí as pessoas
faz um esforço para mostrar alegre, mas é para tirar foto. Tirou a foto, fica triste de novo, porque é o que está no coração. Mas quando a gente está alegre, irmãos, a gente ri sem foto. A gente não ri para mostrar, a gente ri porque está alegre, porque está feliz. Como manter esta harmonia? Como manter esta harmonia? Enchendo-se do Espírito Santo de Deus. Veja a palavra. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus amados irmãos, tem uma frase aqui, uma palavra aqui, que às vezes tem criado inclusive polêmica: não vos embriagueis com vinho. E as pessoas levam isso literalmente apenas para a bebida alcoólica. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, só vou dizer uma palavra: tem muita gente se embriagando com WhatsApp. Não é só vinho que causa embriaguez, tem muita gente se embriagando com WhatsApp. Era o Face, agora é WhatsApp. E com isso, a Bíblia está ficando de lado. Irmãos, esse instrumento é tremendamente maravilhoso. Eu estou até orando através dele, por as pessoas que pedem oração. Eu já oro ao vivo, ou pelo menos oro e mando a oração. É muito bom para a gente agora na igreja. Os grupos que foram criados aqui, para mim facilitou bastante. Mesmo assim ainda atraso de vez em quando, mando a mensagem errada, como mandei para a irmã Sandra. Não era 127, a irmã era o 27. A irmã estava preparada para fazer a devocional, eu fui, intrometi e ainda mandei o salmo errado. Mas tudo bem, ela foi 10, aplicou o salmo 127 e encaixou. Maravilha, obrigado, irmã. Mas, amados irmãos, é maravilhoso você comunicar, é muito bom para a gente se comunicar. Comunica de última hora, como agora há pouco recebi a foto do irmão que está lá na cama, está aqui, eu pude ver e oramos por ele. Do irmão não, do Senhor, do pai do Rosivan, que inclusive um dos problemas é álcool, por isso que a vida dele está sendo acabada da forma que está. Mas queridos, é muito bom, mas que usemos, saibamos usar, saibamos utilizar, e utilizemos para o que é bom. Cuidado com o que se mandemos, cuidado com aquilo que postemos e mandamos, cuidado também para não mandar algumas postagens para as pessoas erradas, você acaba se denunciando. Portanto, não se embriague, não se embriague. Esse é o conselho da palavra. Mas enchei-vos do Espírito. É isso, queridos, enchemos-nos do Espírito.